Agora vamos falar sobre o excesso de yin, o excesso de freio, o excesso de menos, o excesso do que a gente faz de menos que acelera o nosso envelhecimento. E aí, eu também selecionei mais 4 itens aqui. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso falar um pouco sobre isso aí. O excesso de yin, ele é o seguinte: excesso de não fazer demais. Talvez a pessoa possa até confundir isso, por exemplo, de não fazer demais, você pode economizar energia. E essa economia pode te preservar de gastar. Mas não funciona assim. Tanto que o primeiro item do excesso de yin é exatamente o sedentarismo. O sedentarismo. O sedentarismo é você deixar de praticar uma atividade física, deixar de sair com os amigos, de ver as pessoas, de interagir com o mundo, de fazer as coisas até que você gosta. Esse é sedentarismo. E essa coisa de ficar parado, ela deixa de ser uma preservação de energia, que no primeiro momento para ser um gasto de energia. Por quê? Porque se você é sedentário, você não faz a energia circular, tanto na condição da linguagem e do entendimento da medicina oriental, quanto da linguagem ocidental, que é o sangue circular, fazer o sangue circular, chegar nas células. Na medicina oriental, a energia que circula nos meridianos de energia que compreendem os pontos de acupuntura, os nossos chakras energéticos, 7 chakras, ela não chega nessa intensidade. Se você não circula, a energia não chega. Por exemplo, se a energia não circula, ela não chega integralmente no coração, no pulmão, no rim, e esses órgãos ficam sem energia. E se eles ficam sem energia, eles se desgastam. Se eles se desgastam, eles envelhecem. Então, o envelhecimento pela falta, pelo sedentarismo, acontece dessa forma. É exatamente dessa forma que o sedentarismo atua no nosso corpo. Então, não fazer atividade física, mental, não demais acaba tirando a nossa energia. E não só físico, mental, outras coisas que você deveria fazer demais também. Enfim, mas como a gente está falando de movimento, sedentarismo acaba tirando a nossa energia. Outra coisa que você fazer demais para menos tira a energia é comer de menos. Comer pouco é ser fácil, porque essa é até mais próxima do óbvio. Porque se você come pouco, você come muito pouco, você deixa de ingerir vitaminas, minerais, carboidratos, proteínas e acaba gerando deficiência energética e doenças, problemas, e acaba gerando um desgaste do organismo e acaba acelerando também o seu processo de envelhecimento. Então, esse é o segundo exemplo de demais. Outro exemplo que você exagera não fazendo, que é dormir. Se você dorme pouco, esse é um excesso de yin, é considerado um excesso de yin. O excesso de não fazer. Você tem que fazer mais dormir, porque se você não dorme, você não repõe o gasto da energia do dia anterior, o gasto energético do dia anterior. Então, dormir demais acaba gerando uma chance de você ter pouca energia para o dia seguinte e se desgastar mais. E aí você pensa, mas eu dormi pouco, mas eu estou aqui, estou vivo, eu estou aqui fazendo as minhas coisas. Sim, você reparou um pouco a energia do dia anterior, porque dormiu pouco, mas reparou um pouco, mas e aí, qual é a outra parte do corpo que repara a energia do dia anterior? É a essência da vida. E eu só estou adiantando que a essência da vida dos ciclos de envelhecimento que vai ser mexida. Os ciclos de envelhecimento, eu vou até adiantar um pouco, eles mostram o seguinte,
que todos nós temos um tempo de vida definido, que gira em torno de 100 a 120 anos. E vários fatores fazem com que a gente não chegue até lá. E um deles é esse: você dormir pouco e você tira da essência da vida, do teu tempo total de vida, e insere naquele dia que você dormiu mal. E aí você reduz 1 dia, 2 dias da sua vida naquele dia que você dormiu mal. E claro que fazendo isso várias e várias vezes, acaba encurtando a sua vida e acelera o processo de envelhecimento. Eu fecho como causa de aceleração do processo de envelhecimento, por deixar demais de fazer, também o sono. Agora vamos para mais um item: beber pouca água. Esse é o quarto item. Também outro item praticamente parecido com a questão da alimentação, porque se você bebe água de menos, você hidrata menos o corpo, e a hidratação é fundamental para a sobrevivência dos nossos órgãos, do nosso corpo como um todo. Então é importante beber muita água. Beber muita água, e um detalhe, menos mesmo sem sede, que é o principal. Porque quando a gente está com sede, é sinal que a gente já está devendo muita água no nosso corpo. Nosso corpo é composto por 70% de água e a gente precisa honrar isso. Eu sei que é difícil, para mim também é difícil, mas é importante a gente pontuar como um caminho de preservação de vida, que a água é tão importante que até a nossa pele fica melhor. Se a gente não pega muita água, imagina um solo, por exemplo, de uma região seca, do Nordeste, por exemplo. Existem várias regiões que não chove muito e o solo acaba secando, ressecando. E só imaginar esse solo e comparar com a nossa pele, que eu acho que acredito que dá uma motivação legal para beber mais água. Imagina o solo de uma região que não chove e depois imagina a sua pele sem beber água. É ótimo para incentivar a beber água. Então, esse é o quarto motivo, por excesso de rim, que você acaba tendo dificuldades de prolongar, né, o teu tempo de vida e acelera o processo de envelhecimento.